pessoal! Hoje nós vamos estudar crase. Mas antes de estudar a crase, antes de estudar essa situação onde ocorre a crase, eu queria que vocês soubessem que esse acento aqui não se chama crase. Isso aqui é um acento grave, diferente deste acento que é o acento agudo ou deste que é um acento circunflexo. O que nós vamos estudar é essa situação onde ocorre a crase. Então, por exemplo, a união da preposição exigida por um verbo ou mesmo por um substantivo, por um adjetivo, mais o artigo diante de um nome feminino. Essa união entre a preposição e o artigo, que vai se chamar crase. E aí a gente marca a crase, marca essa situação com um acento grave. Quando é que isso ocorre, então? Há palavras, como verbos, por exemplo, o verbo, vamos supor, o verbo ir, é um verbo que exige a preposição a, é um verbo de movimento exigindo a preposição a. Ou um substantivo, por exemplo, quem tem direito a alguma coisa. Preposição obrigatória exigida por um substantivo. Ou um adjetivo, aquilo que é útil a alguém. Útil a alguém. Preposição também exigida, mas agora por um adjetivo. Ou ainda um advérbio, relativamente. Relativamente a alguma coisa ou relativamente a alguém. Então, a gente tem verbo, substantivo, adjetivo, advérbio, palavras que exigem esta preposição. Isso a gente chama de regência. Já vimos um vídeo de regência. Mas agora, o que a gente vai ver é a possibilidade ou obrigatoriedade que há em misturar essa preposição obrigatória exigida por essas palavras com o artigo feminino quando houver. Então, o problema, na verdade, não vem aqui, não aparece aqui. Normalmente, a gente sabe essa regência. O grande vilão dessa matéria é, de fato, o substantivo feminino, que às vezes pode vir com, às vezes sem, depende, né? Ou às vezes o substantivo nem feminino é. Então, por exemplo, se eu colocar aqui a palavra, vamos supor, vou botar a palavra Porto Alegre, é uma cidade que não aceita artigo na frente. Né? Então, ir a Porto Alegre. Como não tem artigo, eu não vou colocar crase. Mas se eu colocasse, por exemplo, a Bahia, o estado da Bahia não só aceita, como é comum, é normal que a gente coloque esse artigo. Eu moro na Bahia, por exemplo, a gente não mora em Bahia, moro em Porto Alegre, mas moro na Bahia. Então, é um estado que aceita esse artigo. Neste momento, nós vamos fazer essa união da preposição com o artigo e é aqui, então, que vai surgir a crase. Ou, por exemplo, eu tenho direito a salário. Tenho direito a salário. Não coloquei artigo aqui, mas poderia colocar, evidentemente, um artigo masculino. Eu tenho direito ao salário do mês. Eu tenho direito ao salário do mês. Aqui a gente vai ter a combinação da preposição com o artigo, formando ao. E claro que, então, se eu colocar uma palavra feminina, por exemplo, férias, eu posso deixar assim, sem artigo, eu tenho direito a férias, ou colocar o artigo que, no caso, vai ser plural, já que férias é uma palavra plural. Eu tenho direito às férias. O que acontece? Direito a, preposição, mais o artigo diante das férias, a gente vai ter aqui esse as craseado. Ou, isso aqui é útil a alguém? Alguém é uma palavra que não aceita artigo, mas se eu colocar uma palavra que aceite esse artigo, isso é útil aos alunos, por exemplo. E se eu passar para o feminino, singular, isso é útil a aluna. Pronto, vai ter a crase aqui. Então, olha só, o que eu vou fazer? Este a aqui, eu vou unir a estes artigos aqui, tá? Então, todos esses as, eles vão sair daqui, vão ficar agora com a caneta azul unidos aqueles lá. Ir a Porto Alegre, ir a Bahia.
direito a salário, direito ao salário. Direito a férias ou direito às férias. Isso é útil a alguém, isso é útil aos alunos, isso é útil à aluna. Relativamente a Porto Alegre, vou apagar aqui para a gente não confundir mais, tá? Porque eu já peguei essas preposições obrigatórias e já joguei para lá com a caneta azul. Então, relativamente a Porto Alegre, sem crase, relativamente à Bahia, com crase, relativamente a salário, relativamente ao salário do mês, relativamente a férias, relativamente às férias, relativamente a alguém, relativamente aos alunos, relativamente à aluna. É assim que funciona. Então, em azul, a gente tem a preposição que é obrigatória e que é exigência, é regência destas palavras. E em vermelho, os artigos quando houver. Às vezes o artigo é masculino, às vezes sequer tem artigo. A primeira regra de crase obrigatória que nós vamos estudar ocorre nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Primeiro vamos ver o que significa isso. Locução, quando a gente tem mais de uma palavra. E uma locução adverbial é uma locução, portanto, mais de uma palavra com valor de advérbio. Os advérbios a gente, resumidamente, pode descobrir fazendo as perguntas onde, como, quando. Claro que existem outros advérbios, são 40 tipos de adjuntos adverbiais, mas essas três perguntas, elas resolvem uma boa parte, dá para resolver uma prova de concurso com essas três perguntas. Então, as locuções adverbiais, aquelas que respondem às perguntas onde, como ou quando. As locuções conjuntivas é quando há mais de uma palavra com valor de conjunção. Por exemplo, embora é uma conjunção concessiva, como a gente viu no vídeo das orações adverbiais. Em vez de embora, eu posso usar apesar de que. São três palavras. Essas três palavras têm o mesmo valor de embora. Ainda que, duas palavras têm o mesmo valor de embora. Então, outra locução conjuntiva. E locução prepositiva, também mais de uma palavra com valor de preposição. Por exemplo, eu falei sobre o jogo. Eu falei sobre o jogo. Em vez de sobre, eu posso dizer eu falei a respeito do jogo. Por exemplo, eu falei acerca do jogo. Então, mais de uma palavra com um valor de preposição. Isso é o que significa locuções adverbiais, conjuntivas e prepositivas. Sempre que nós tivermos uma locução de um desses três tipos, com palavras femininas, a crase será obrigatória. Tá? Então, esquece aquela coisa de decorar, que na frente de palavra masculina não vai. Em vez de decorar, vamos pensar na estrutura frasal. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, o pagamento de uma determinada coisa, de um determinado produto, pode ser feito à vista ou a prazo. Tem muita gente que faz a simples substituição de uma palavra feminina, vista, pela palavra masculina, prazo, e pensa assim, não deu ao, então aqui não vai crase. Muita gente pensa dessa forma. Isso é, na verdade, uma bobagem, porque nessa expressão à vista é obrigatória a presença da crase aqui, a presença do acento grave aqui, tá? Por quê? Porque à vista é o modo, é como a gente compra alguma coisa. Então, não basta simplificar e dizer, se eu trocar por masculino e der ao, vai crase, se não der ao, não vai crase. Isso é uma bobagem. Pode até funcionar, e funciona em alguns casos, mas não em todos. E não pensem que a prova de concurso vai ser uma coisa tão simples assim. Não é. Então, bastante cuidado. Coloquei já essa expressão aqui, ó. Ele comprou a prazo. Qualquer pessoa, até uma criança que nunca estudou crase na vida, ela compreende que ele comprou alguma coisa, que a gente não sabe porque não está expresso na frase, deste modo, né? Comprou como? Deste modo, a prazo. Então, isso aqui é uma locução adverbial. É claro que, porque essa palavra é masculina, eu não vou botar crase aqui, evidente, porque na frente de palavra masculina, o artigo, se houvesse, seria masculino. Mas a gente não diz ele comprou ao prazo,
Bom, mas todo mundo sabe que isso aqui é o modo e a coisa comprada não aparece aqui. Da mesma forma, vamos pensar aqui embaixo nessas duas. Ó, ele comprou à vista e ele comprou à vista. Eu posso achar que é o modo. E poderia tratar como aqui em cima, já que não tem artigo, então também não vou botar artigo, que é o que muita gente pensa. Porém, ocorre este problema aqui, que é a possibilidade de à vista não ser um adjunto adverbial. Por exemplo, eu adoro o mar e vou comprar um apartamento, abro a janela e dou de frente para o mar. O apartamento dá de frente para o mar e eu fico encantada com a vista. Acabo não observando as coisas que tem no apartamento, se tem algum problema, alguma infiltração, enfim, e assino e compro o apartamento. Na verdade, eu não comprei o apartamento, eu comprei a vista do apartamento. Isso é possível. Dentro de um contexto, é possível que haja algo nesse sentido. Então, se o texto da prova trouxer essa ideia que foi comprada, a vista é que foi comprada, a vista é a coisa que foi comprada, portanto, o objeto direto, esse a vai ser apenas um artigo, ao passo que esse aqui, da mesma forma que aqui em cima, uma preposição. Ok, mas agora imaginem vocês abrirem um jornal e está escrito assim, embaixo do à vista está escrito OD ou AV, ou ainda está escrito esse a é apenas um artigo, esse a é apenas uma preposição. Um absurdo. A gente tem que entender isso durante a leitura. E como é que a gente entende? A partir de um sinal gráfico obrigatório e que a gente é necessário colocar para tirar justamente essa ambiguidade. Toda vez que houver uma locução adverbial, conjuntiva ou prepositiva com palavras femininas, a crase é obrigatória. Então, temos aqui uma locução adverbial, palavra feminina, essa crase aqui é obrigatória para marcar que aqui, como não tem, eu entendo que isso é o objeto direto, portanto, a coisa que foi comprada. Aqui, como tem, eu entendo que é o modo. E aí eu não preciso mais ficar procurando no texto se é uma coisa ou outra. Vamos dar uma olhada nessas aqui, ó. Todas elas trazem ambiguidade. Meus alunos cheiram a rosa. Assim, sem crase, significa que os meus alunos chegam na rosa e fazem... Mas, se eu considero isso aqui, o modo como eles cheiram, eles têm cheiro de, então, crase aqui. Agora sim, meus alunos têm cheiro de rosa, eles cheiram a rosa. Ela fez a mão, assim como ela fez o pé. Nós costumamos usar esse tipo de expressão. Foi até a manicure e fez a mão. Bom, se foi isso aqui vai ser o objeto direto, tá correto, não tem crase. Agora, se eu quero dizer que ela fez uma escultura, fez um vaso de cerâmica, fez um tricô, de que modo? Deste modo, ela fez a mão, aí crase nela. Não é a coisa que ela fez, e sim o modo como ela fez. Ou lavar a máquina. Lavar a máquina significa pegar uma esponja e, de fato, lavar a máquina. Também pode ser isso, e aí não vai ter crase. Mas se eu quiser dizer que é para lavar uma roupa deste modo, a máquina e não a mão, se for o modo, crase obrigatória. Então é evidente, eu preciso primeiro identificar o sentido, para depois saber se é uma locução adverbial e, então, colocar a crase. Recebeu o bandido a bala. Bom, se o bandido é meu amigo e eu tenho um saco de balas, eu dou uma bala para o bandido e o bandido, sujeito, recebeu o quê? Objeto direto, a bala. Assim, sem crase, está correto. Agora, se foi alguém que recebeu quem? O bandido. De que modo? A bala? Crase nele, adjunta adverbial de modo. E, por fim, bebemos a saúde do colega. Então, tá. Então, colocamos a saúde do colega num copo e bebemos como vampiros, né? Não é isso. Nós bebemos uma cerveja, bebemos um vinho, bebemos um espumante para comemorar a saúde do colega.